A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. E hoje eu trago para vocês, meus queridos irmãos, um assunto muito interessante, porém, que causa ainda muita controvérsia no meio teológico, mas que para mim não tem a menor dificuldade de ser entendido, porque a Bíblia não deixa dúvidas de como tratar esse assunto. O que eu estou querendo dizer é que o tema desse vídeo é Gênesis, melhor dizendo, qual é a identidade dos filhos de Deus de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Quem são esses filhos de Deus? Será que é a linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão? Ou são anjos, seres celestiais, seres espirituais? Vamos tratar nesse vídeo desse assunto. E mostrarei para vocês que a Bíblia deixa claro, como a luz do dia, quem são, melhor dizendo, esses seres celestiais. Mas antes de dar prosseguimento com o assunto, eu vou pedir encarecidamente, meus irmãos, que vocês ofertem, contribuam neste canal, né? Contribua neste canal. Ajude esse canal a crescer. E a oferta que vocês podem estar compartilhando comigo para este canal, melhor dizendo, a oferta, a contribuição é sua curtida, seus comentários, você compartilhar os vídeos do canal, especialmente esse vídeo que eu estou gravando com vocês, e também se inscrever no canal. Essa é a forma que você pode contribuir para o crescimento deste ministério, para o crescimento desse trabalho, para me ajudar a poder fazer trabalhos com mais qualidades, né, com mais eficácia, com mais clareza. É importante a sua contribuição, porque através deste ministério, aqui, Deus vai alcançar muitas vidas e vai ajudar o povo de Deus a ser edificado. Então, desde já digo que este canal é para a glória de Deus e para o bem da igreja, como também para benefício do crescimento do reino e da expansão e pregação do evangelho. Então contribua, me ajude. Desde já eu agradeço. Obrigado. Pois bem, vamos entrar no assunto. Vou ler alguns versículos e, como de costume, eu vou dar meu parecer. Para começar aqui, eu quero ler Gênesis, capítulo 6, versículos 1 ao 4, que vai ser o texto que a gente vai abordar aqui, vamos examinar e vamos tratar, e através disso, né, eu vou mostrar para os irmãos a conclusão e a visão que eu tenho dessa passagem. O texto diz assim, eu estou usando aqui, para esse texto, eu vou usar duas traduções, né? Para esse texto que eu vou ler agora em específico, eu vou usar a NVI, a Nova Versão Internacional, porque ela está numa linguagem mais atualizada e vai ficar mais claro para você entender aí a leitura. Mas depois, quando eu for tratar de outros textos, eu vou usar a ACF, né? Almeida, Corrigida e Fiel, para poder a gente ter mais precisão na interpretação dos textos que vai ser expostos aqui. Pois bem, então vamos ler Gênesis, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Versículos 1 ao 4. Diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins, traduzido em outras bíblias, gigantes, na terra, nefilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, os homens famosos. Então, esse é o texto objeto do nosso estudo. Então, eu vou trazer as duas interpretações principais dessa passagem sobre a identidade desses filhos de Deus e vou, evidentemente, mostrar qual que é a minha visão em relação a esse texto. A primeira é Sete. Alguns acreditam que esses filhos de Deus são os descendentes da linhagem santa de Sete, que tiveram, melhor dizendo, relações sexuais com mulheres descendentes da linhagem amaldiçoada de Caim, que deram à luz a homens tão perversos que o nome gigante ou caído estava ligado aos seus feitos e suas personalidades extremamente perversas sobre e contra aquela civilização pré-diluviana. Essa é a primeira interpretação dessa passagem que eu acabei de ler. A segunda interpretação mais conhecida é: outros acreditam que os filhos de Deus, que aparecem em Gênesis 6, do capítulo 1 ao 4, são anjos que tiveram relações sexuais com as mulheres daquele tempo, que por sua vez deram à luz a seres híbridos, chamados de nefilins, traduzido em português, gigantes, ou então nafal, traduzido em português, caídos. Então essas são as duas principais interpretações dessa passagem de Gênesis capítulo 1, versículo
Perdão, Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4. Mas agora eu vou aqui expor o que eu acredito. E com base bíblica, evidentemente, né? Como é a proposta deste canal. Base bíblica. Para interpretar texto da Bíblia, interpretando a própria Bíblia. Mas antes disso, eu também quero ler aqui um comentário da Bíblia de Estudo Genebra, que ela deixa um pouquinho mais especificado aí essas duas visões e até apresenta uma terceira visão. Né? Vamos ler aqui. Esse aqui é o comentário da Bíblia de Genebra, que eu vou ler agora. Estes têm sido identificados como sendo os setitas, né? Na interpretação cristã tradicional, né? Os descendentes de Sete. Como anjos, na interpretação judaica antiga. Aí ele pede aqui para conferir Jó 1, capítulo 1, versículo 6. E como sucessores reais e tirânicos de Lameque, que ajuntava para si haréns, né? Ajuntava para si haréns, proposta por rabinos do segundo século, né? Depois de Cristo. Todas essas três posições podem ser definidas linguisticamente, segundo o comentário de Genebra, né? Aí ele continua, o comentarista. À primeira vista, a primeira interpretação se encaixa melhor no contexto antecedente imediato. Um contraste entre a linguagem amaldiçoada de Caim, melhor dizendo, a linhagem amaldiçoada de Caim e a linhagem piedosa de Sete, mas deixa de explicar adequadamente como a expressão as filhas dos homens se refere especificamente às mulheres cananitas, né? Essa primeira interpretação não explica quem são aquelas mulheres, se são as mulheres de Sete, da linhagem de Sete, ou as mulheres da linhagem cananita, né? de Caim. Não explica. Na verdade, para mim, ao meu ver, não explica nada. Né? Essa primeira interpretação não explica nada do que acontece lá em Gênesis capítulo 6. A segunda interpretação, e essa que eu acredito, né? A segunda opinião tem apoio da tradição antiga, porém é contraditória à afirmação de Jesus de que anjos não se casam. Aí tem a referência aqui, Marcos 12, 25. E não explica por que o enfoque recai nos mortais e o castigo cai sobre eles. Né? E nesse segundo comentário, eles afirmam que essa visão que os judeus da antiguidade tinham sobre a passagem de Gênesis 6, de serem anjos mesmo. Mas eles colocam aqui argumentos contra, argumentos contra essa interpretação. O primeiro, em afirmar que os anjos não se casam. Né? Eu vou tratar um pouquinho mais a seguir, um pouquinho mais na frente sobre isso, como esse argumento é fraco, para negar que de fato eram anjos lá no capítulo 6. E o segundo argumento é que o castigo aqui, ele coloca aqui, o comentarista da Bíblia de Estudo Genebra, coloca aqui que o castigo só caiu sobre os homens. E por que os anjos não foram punidos? Porque eles fizeram isso. Só que eles esquecem que a carta de Judas e a carta de Pedro fala que eles também foram castigados. O fato de o texto lá de Gênesis não estar falando o que aconteceu com aqueles anjos que fizeram essa atrocidade de querer se relacionar com as mulheres, não significa que outro lugar da Bíblia não explica o que aconteceu lá com aqueles anjos, que é o caso da carta de Pedro e da carta de Judas. É como eu falei, né? O que não é claro num texto é clarificado por outro texto. O que não foi ali bem explicado em Gênesis 6, sobre a identidade dos filhos dos homens, é clarificado nas cartas de Pedro e de Judas. Então, já começa aí, vocês começam a entender que não há dificuldade em aceitar a segunda interpretação, porque é a que se encaixa no argumento bíblico, nos outros textos bíblicos. Não adianta a gente só pegar um texto isolado e argumentar, mas aqui tá cheio de brecha. Lógico que você vai encontrar brecha e argumentos contra determinadas interpretações daquele texto, mas se você pega outros textos que confirmam o que já foi dito lá atrás, ou que deixa claro o que foi dito lá atrás, você entende claramente o que o texto bíblico está dizendo, o que a Bíblia está ensinando sobre o assunto, sobre este fato, né, que a gente está tratando aqui, que é os anjos, os filhos de Deus que se relacionaram com as mulheres. Né? Eu até coloquei uma notinha aqui. Essa segunda opinião, que tenta argumentar contra a visão de que eram anjos que se relacionaram com mulheres, diz o seguinte, né? Eu coloquei aqui. Essa segunda opinião diz que o castigo só caiu em cima dos homens e não dos anjos. Mas isso não é verdade, como Judas e Pedro mostram nas cartas que vamos tratar mais à frente. Então, vocês vão ver mais à frente que essa interpretação não se encaixa na visão... A interpretação não, o argumento contra a interpretação não se encaixa no que a própria Bíblia afirma sobre a interpretação, validando, confirmando a interpretação. E a terceira visão aqui, ainda no comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, a terceira interpretação que eles colocam aqui é a seguinte, ó. Explica melhor a expressão as que, entre todas, mas lhe agradaram. Aí ele coloca várias referências aqui. Gênesis capítulo 12, versículo 10 ao 20. Gênesis capítulo 20, versículo 1. 1 Samuel capítulo 11. Porém, não tem apoio na tradição. A melhor solução é provavelmente uma combinação das duas últimas. Esta descendência humana é também a descendência espiritual de Satanás. Aí Gênesis capítulo 3, versículo 15 como referência. Fortalecida por demônios.
Aí tá falando para conferir Deuteronômio capítulo 32, versículo 17. Mas não dá para entrar nesse texto agora. Você mesmo pode dar uma conferida, porque não é o foco. Eu só tô colocando aqui as 3 visões que a Bíblia de Estudo Genebra apresenta. Mas eu também não concordo com essa terceira. Embora ele fale aqui na terceira interpretação, que eles colocam aqui na Bíblia de Estudo Genebra, que poderia fazer uma combinação da ideia dos anjos com essa ideia dos descendentes de Lameque, né? Serem endemoniados, vamos dizer assim, que eles foram possuídos, né? E tiveram relação com a descendência da linhagem de Sete. Quer dizer, é praticamente uma fusão das 3 visões. Mas fica confuso e também foge completamente da proposta do texto bíblico, né? Dos textos bíblicos, que vai tratar tão claramente do assunto. Tá? E é isso, meus irmãos. Essa é a visão da Bíblia de Estudo Genebra. Ela, na verdade, ela não tem uma visão definida. Ela colocou as 3 e colocou os argumentos, os prós e os contras das 3 visões, né? Mas vamos tratar agora mais a fundo sobre essa passagem de Gênesis capítulo 6. Agora vamos ao argumento, ou melhor dizendo, aos argumentos contra a segunda interpretação, de que aqueles filhos de Deus eram anjos, eram seres celestiais. O primeiro argumento, diz assim, o primeiro argumento. Diz que Gênesis 6.2 e 6.4 não se trata de anjos, porque Jesus falou que em Marcos 12.25, melhor dizendo, que os anjos não se casam. Mas esquece que Jesus diz que os anjos não se casam entre eles mesmo, entre eles, para haver reprodução da sua espécie, como faz a humanidade. Mas Jesus não diz que os anjos não são capazes de se relacionar sexualmente com os humanos, como Judas mostra claramente em sua carta. Então, esse é o principal argumento contra a ideia de que os filhos de Deus em Gênesis 6 são anjos. De que, como eles são seres espirituais, eles não podem ter relacionamento sexual com as mulheres. Só que eles não entendem que Jesus não está dizendo que os anjos não podem se relacionar com as mulheres humanas, né? Jesus simplesmente está dizendo que entre os anjos, eles não se relacionam sexualmente, porque, primeiro, que eles foram criados de uma vez. Já começa por aí. Foi um lote só que Deus criou. Ou seja, eles não precisam se reproduzir. Eles não precisam se reproduzir porque eles foram criados como se fosse um lote só, uma série só. Entende? Então é nesse sentido que Jesus está falando que os anjos não se casam. Entre eles não vão se casar. Entre eles não há necessidade de relacionamento, porque não há necessidade de preservar a sua espécie, uma vez que eles são imortais, eles são espíritos. Então não há necessidade de manter a espécie preservada, como nós seres humanos fazemos. A gente nos reproduzimos porque aqui na Terra nós morremos. A gente somos seres mortais, limitados. E para que a humanidade não desapareça da Terra, é necessário cumprir um mandato cultural, que é a procriação, né? Que é feito através do relacionamento sexual entre os seres humanos. Então, esse argumento cai por terra por quê? Porque Jesus não está dizendo que os anjos não podem se relacionar com as mulheres. Jesus está dizendo que os anjos não podem se relacionar entre eles, sexualmente falando. Então, esse argumento já caiu por terra. E o outro argumento é dizer assim, mas naquela situação ali, só os homens foram punidos ao ter o relacionamento sexual, as mulheres no caso, né? Ter o relacionamento sexual com os anjos. Mas só que Judas e Pedro, como eu já afirmei, deixa claro que eles também foram punidos. Os anjos que fizeram isso foram punidos. E a gente vai tratar isso mais a fundo. Agora, a prova definitiva de que Gênesis, capítulo 6, versículo 1 ao 4, se trata de anjos, que são filhos de Deus, ali, descritos, são anjos. Eu parto do princípio, meus irmãos, quero deixar claro uma coisa, que eu parto do princípio que tudo que está escrito e tudo que a Bíblia afirma ou nega é verdade absoluta e inquestionável. Esse é o meu ponto de partida quando eu leio a Bíblia. Quando eu pego a Bíblia e abro, eu entendo que tudo que está afirmado ali, tudo que está escrito ali é verdade absoluta e inquestionável, e qualquer coisa de fora da Bíblia que diz ao contrário, ou que tenta acrescentar, ou que tenta tirar do que está revelado, não vale nada para mim. O que vale para mim é o que está nas escrituras sagradas, como verdade absoluta. Agora, se coisas de fora concordam com o que a escritura está afirmando, então ela é verdade porque ela está concordando com a verdade. Simples assim. Não tem o que questionar. Dito isso, vamos lá. Primeiro, Benai Elohim. Esse é o nome em hebraico que aparece lá em Gênesis 6.2 e 6.4. Benai Elohim, que quer dizer nada mais, nada menos, filho de Deus, ou filhos de Deus. Esses são os Benai Elohim, filho de Deus. Os filhos de Deus, que aparecem em Gênesis 6.2 e Gênesis 4, são anjos, que também é um termo genérico, né? Essa palavra anjos, termo genérico para se referir a toda espécie de seres celestiais, que tiveram relações sexuais com as mulheres daquele tempo, que por sua vez deram luz a seres híbridos, chamados de nefilins, gigantes em português, ou nafal, caídos. Né? Lembrando que a palavra nafal, na verdade, ela é uma raiz do termo nefilim, né? Do termo hebraico nefilim. É uma raiz hebraica que significa caído, né? Nafal significa caído. Então por isso que eu coloquei aqui gigantes e caídos, ou então nefilins, nafal, né? Que seria, vai juntando ali as duas palavras hebraicas. Outra coisa que confirma que Deus chama, ou a Bíblia chama,
os filhos de Deus, anjos, os anjos são chamados de filhos de Deus, está lá no livro de Jó. Jó, no capítulo 6, melhor dizendo, Jó, no capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E ainda lá em Jó, no capítulo 2, versículo 1, diz: E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então, esses filhos de Deus, que aparecem na corte celestial, que aparecem diante de Deus, são anjos. E Satanás já estava ali no meio, já. Satanás sempre estava envolvido ali nas situações. Olha só que coisa interessante. Mas não é esse ponto que eu quero tratar. Sobre Satanás. Esquece Satanás, porque apesar de Satanás ali ser um ser espiritual, ele não é anjo, tá? Satanás não é anjo. A Bíblia nunca chamou Satanás de anjo e nunca chamará Satanás de anjo. Satanás é uma serpente. Já fiz vídeos tratando deste fato. Satanás é uma serpente e uma grande serpente, né? Um dragão hoje em dia. Mas não é dele que eu quero tratar. O que eu quero tratar aqui é daqueles anjos, da identidade daqueles anjos. Aliás, melhor dizendo, dos filhos de Deus, que pra mim são anjos, não só pra mim, mas como eu vou provar pra vocês, Judas também concorda com a minha visão. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas deixando claro aqui que essas duas passagens que eu li de Jó, mostra que Deus chama, o texto, a Bíblia chama de Benai Elohim, os anjos que estão registrados aqui no livro de Jó. Mas também é o mesmo termo usado lá em Gênesis 6, para se referir aos filhos de Deus que aparecem ali, que também são anjos, que essa é a interpretação que a Bíblia dá total respaldo. Então vamos avançar mais um pouquinho, né? O terceiro ponto, Judas e Pedro confirmam de fato que o pecado desses anjos descritos em Gênesis 6, né? Ele deixa claro qual foi o pecado desses anjos descritos em Gênesis 6. Pedro não deixa evidente qual foi o pecado desses anjos, mas a segunda carta de Pedro, do capítulo 2, do versículo 1 ao 22, faz um paralelo claro com Judas, versículo 3 até o versículo 16. Versículo 3 até o versículo 16. É um paralelo. Tanto a carta de Pedro, do capítulo 2, versículo 1 ao 22, quanto Judas, verso 3 até o 16. É um paralelo que trata do mesmo assunto, só que Judas ele dá mais detalhes dessa situação. Especialmente do que aconteceu em Gênesis capítulo 6. Não é? Mas eu vou ler aqui primeiro Pedro, né? Vou ler a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. É isso que Pedro fala o que aconteceu com aqueles anjos. Eles foram castigados sim, não foi só os homens não. Os anjos que cometeram aquele pecado lá em Gênesis 6 foram castigados, foram aprisionados. Lógico que não são todos os anjos maus que foram aprisionados aqui. Foram especificamente aqueles anjos que fizeram aquilo com a humanidade, né? Tomando as mulheres humanas aí. Porém, Judas não deixa dúvidas sobre o evento de Gênesis 6. Judas é claro como a luz do dia no que aconteceu ali. Na carta de Judas, do capítulo 6 ao 7, diz assim. Capítulo não, versículo 6 ao 7 diz assim, porque Judas só tem um capítulo, né? Versículo 6 ao 7 diz assim: E aos anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, ó que interessante isso, como aqueles, se referindo aos anjos, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Olha só, meus irmãos, esse texto de Judas deixa claro, só não vê quem não quer, que aqueles filhos de Deus de Gênesis capítulo 6 são anjos. Judas está deixando claro como o dia. Inclusive, vamos dissecar mais o texto para você entender que não há dúvidas da interpretação correta de Gênesis 6, da identidade dos filhos de Deus de Gênesis 6. Primeiro, habitação. Note que Judas falou de habitação. Deixar a sua dimensão, deixar o mundo espiritual, deixar o reino celestial, né, seu principado e habitação, ou seja, sua posição ali, seu governo, onde eles tinham um governo lá em algum lugar da região celeste, da região espiritual, e entraram na nossa dimensão. Eles entraram na nossa dimensão, abandonando sua posição e sua habitação, entraram na nossa dimensão, na dimensão terrena, na dimensão física, porque eles são de outro tipo de constituição, vamos pôr assim, para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Eles são constituídos de outro tipo de matéria, de outro tipo de energia, vamos dizer assim, fica melhor, né? Um outro tipo de energia. Só que eles saíram da sua dimensão e assumiram a dimensão terrena, eles conseguiram, eles têm esse poder, porque a Bíblia mostra em várias passagens, anjos assumindo forma humana, né, para poder interagir com os homens aqui na Terra. A Bíblia está repleta de passagens assim. E aqui eles fizeram isso, eles assumiram a forma humana, eles são capazes de fazer isso, e entraram na dimensão terrena, como homens, e se relacionar com as mulheres, né? Então, abandonar sua habitação, abandonar o seu estado original, digamos assim, né? E vieram para o nosso estado, para a nossa condição, para o nosso plano, vamos pôr dessa forma.
Aí tem outra palavrinha que Judas, duas palavrinhas que Judas cita aqui, que são interessantes. Como aqueles. Olha que interessante. Os homens de Sodoma e Gomorra queriam abusar sexualmente dos anjos enviados a Ló em Gênesis 19:5. Assim como os anjos tomaram sexualmente as mulheres de Gênesis 6. Então note que Judas faz um paralelo do pecado, da tentativa de pecado sexual dos homens de Sodoma e Gomorra contra os anjos que foram enviados a Ló, com a atitude, né, com a prática sexual dos anjos com as mulheres. Porque no caso de Ló, no texto lá de Ló, no Gênesis 19:5, os homens tentaram abusar daqueles anjos que estavam evidentemente na forma humana. Só que não conseguiram, é claro. Se você ler lá todo o texto, né, em volta, você vai saber que aqueles anjos conseguiram se safar facilmente daquela atitude hostil dos homens de Sodoma e Gomorra. Porque eles queriam abusar sexualmente daqueles homens, né, aqueles homens, que na verdade eram seres celestiais na forma humana. Mas, no caso dos Benai Elohim, os filhos de Deus, assumiram a forma humana e tiveram relações com mulheres, que gerou seres grotescos, né? Então, Judas faz um paralelo, como aqueles, ó, assim como os homens de Sodoma e Gomorra tentou abusar sexualmente dos anjos, os anjos abusaram sexualmente das mulheres, né? Então ele faz um paralelo. Então já entrega claramente que eram anjos que abusaram. Judas está sendo claro, não há dúvida. O terceiro ponto, outra carne, é outra palavrinha, as duas palavrinhas que Judas usa aqui. Assim como os anjos de Gênesis 6 abandonaram sua dimensão espiritual para acessar a dimensão física, carne, para poderem ter relação sexual com as mulheres, os homens de Sodoma e Gomorra, fazendo o caminho inverso, queriam abusar dos anjos enviados a Ló em Gênesis 19:5, indo a outra carne, ou seja, seres de outro tipo de natureza, nas palavras de Judas. E, deixando um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer, seres carnais, como os humanos querendo se relacionar sexualmente com seres espirituais, de outra dimensão, como no caso é aqueles anjos, que acontece lá na passagem de Ló, né, Gênesis 19:5, como também os seres espirituais de outra dimensão, esses anjos, né, querendo se relacionar sexualmente com os humanos. Querendo não, se relacionaram, no caso. Lá em Gênesis 6 se relacionaram e o resultado foi que eles tiveram filhos, né? E o quarto ponto, portanto, Judas faz um paralelo claro entre o pecado sexual dos anjos, de Gênesis 6, com a tentativa de pecado sexual dos homens de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 19:5. Quinto ponto. Então, também é provável que Judas tenha feito referência ao livro de Enoque para descrever o pecado desses anjos. Uma vez que Judas cita mais de uma vez o livro de Enoque na sua carta, né? E esse aqui é um ponto interessante, que a gente vai tratar um pouquinho mais a fundo, porque ele faz a citação de um livro apócrifo, que mais que no primeiro século circulava tranquilamente e, como diz alguns historiadores, que chegou até a fazer parte do canon, mas depois foi retirado. Pelo menos para os crentes da Antioquia. Os crentes da Antioquia, eles consideravam como parte do canon naquela época o livro de Enoque. Dito isso, o quinto ponto é o seguinte. Então, é também provável que Judas tenha feito referência ao livro de Enoque para descrever o pecado desses anjos, de Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4. Uma vez que Judas cita mais de uma vez o livro de Enoque, na sua carta. Então vamos lá. Eu vou ler aqui um trecho do livro de Enoque. Enoque, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar julgamentos sobre os pecadores e destruir o iníquo, e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele, né, contra Deus no caso. Aí na versão de Judas, citando essa passagem, Judas diz assim, Judas 14, versículo 14 até o versículo 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com os milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele, contra Deus. Então note aqui uma citação da carta, melhor dizendo, do livro de Enoque na carta de Judas. Né? Judas validando de fato que o que aconteceu, melhor dizendo, o trecho, né, validando de fato o trecho dessa carta de Enoque, do livro de Enoque, carta de Enoque, livro de Enoque. Né? Então a gente vê aqui que Judas faz fortes citações desse escrito atribuído a Enoque. O sexto ponto, vejamos agora como Enoque descreve o pecado desses anjos. Aqui Enoque começa a descrever. Enoque, capítulo 7, versículo 1 ao 6, do livro dele, do livro atribuído a ele. Né? Diz assim, onde Judas foi pegar as referências. Né? Diz assim, E aconteceu que depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, ó que interessante, e como os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, e namorando-se delas, ficaram enamorados delas, né? Dizendo uns para os outros, vinde, selecionemos para nós mesmos esposas
da progenie dos homens, e geremos filhos. Então seu líder, Samiasa, disse-lhes: eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: nós todos juramos, e amarraram-se por mútuo juramento, né? Fizeram um juramento entre eles, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executaremos nosso empreendimento projetado. Então, esse aqui foi o livro de Enoque, falando a intenção daqueles anjos, dá até nome para alguns deles aqui. Mas eu tinha dito para vocês, irmãos, e não é contradição, me entendam, não é contradição. Eu disse que a proposta desse canal é utilizar somente a Bíblia para interpretar a própria Bíblia, né? Não usar fatores externos. Apesar de eu estar utilizando o livro de Enoque aqui, eu não estou usando ele como base de confiança. Muito pelo contrário. Eu estou usando a carta de Judas, que fez referência 2 vezes ao livro de Enoque para explicar 2 situações, uma profecia e um comportamento de alguns anjos que se levantaram aí contra a humanidade e tiveram relações com mulheres e geraram os chamados gigantes. Mas Judas deixa claro que foi o que aconteceu lá em Gênesis 6, capítulo 1, aliás, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Ele deixa claro como cristal. Só não aceita quem não quer, só não vê quem não quer, mas está ali. E ele faz citação a essas passagens aqui do livro de Enoque. Lógico, como eu disse, né? Esse livro, no primeiro século, ele era muito usado pelos cristãos. Para eles era um livro também para se buscar referências e estudo. Todavia, não precisamos do livro de Enoque para perceber qual é a interpretação de Judas de Gênesis 6. Não precisamos, porque Judas foi inspirado pelo Espírito Santo. E como todo escritor é inspirado pelo Espírito Santo, tudo que ele escreveu é verdade. Então é verdade que, de fato, a conclusão óbvia é que aqueles filhos de Deus, Benai Elohim, de Gênesis 6, capítulo 1, aliás, capítulo 6, do versículo 1 até o 4, são os anjos, são seres celestiais que tiveram relacionamento sexual com as mulheres, antes do dilúvio. É isso, meus irmãos, essa é a conclusão. E por isso que eu estou dizendo que eu não entendo por que essa controvérsia, porque as pessoas não aceitam o que está escrito na Bíblia. Foi Judas que falou. Não foi o livro de Enoque propriamente dito, foi o próprio Judas que confirmou que de fato aconteceu isso. Judas não ia colocar isso na carta dele sem primeiro a direção do Espírito Santo, que o inspirou a escrever a carta que ele escreveu. E segundo, sem saber que era verdade de fato isso que aconteceu. O Espírito Santo revelou. O Espírito Santo falou para ele, foi exatamente isso que aconteceu em Gênesis 6. Então, meus irmãos, seguindo o princípio bíblico de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que Judas, principalmente Judas, Pedro também, mas principalmente Judas, interpreta e confirma que de fato aqueles Benai Elohim, aqueles filhos de Deus, eram anjos que tiveram relacionamento sexual. E isso não é impossível de acontecer, porque tais anjos, como qualquer outro anjo, pode assumir a forma humana. Simples para eles fazerem isso. Eles podem deixar o seu estado espiritual de outra dimensão e assumir um estado humano para poder interagir aqui na Terra. Por serem seres espirituais, seres da 4ª dimensão, digamos assim, seres do mundo espiritual, eles precisam, para poder interagir na nossa realidade, no caso dos anjos, assumir uma forma humana. Como a Bíblia está repleta de passagens que mostram anjos fazendo isso. Tanto no Novo quanto no Velho Testamento. No Velho Testamento tem um monte e no Novo também tem um monte. Se quiser, no futuro eu posso até trazer aqui essa ideia de manifestação de anjos na forma humana, né? Mas principalmente forma de homens, né? Masculino. Eles assumiam mais a forma humana, masculina. Então, meus irmãos, esse foi o vídeo. Apesar de eu ter lido esse trecho aqui do livro de Enoque, esse livro de Enoque você acha da internet, você consegue achar ele, você consegue baixar em PDF aí, tem sites até que baixam aí. Se você der uma procurada aí no Google, você vai encontrar esse livro de Enoque, você mesmo pode ler ele. Mas eu não estou me baseando nele para isso, porque como eu disse, a proposta do canal é usar a Bíblia para interpretar a Bíblia. Mas Judas fez menção de 2 passagens do livro de Enoque. Então, se ele fez menção dessas passagens em específico, eu não estou dizendo que todo o livro de Enoque é inspirado por Deus, mas essas 2 passagens que ele cita na sua carta, né, mencionando o livro de Enoque, é inspirado por Deus, por isso está na carta de Judas, na Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E fica claro como o dia, claro como a luz do dia, que os Benai Elohim, os filhos de Deus, de Gênesis 6, capítulo 1, Gênesis 6, versículo 1 ao versículo 4, são anjos, são seres celestiais que tiveram relacionamento com mulheres da humanidade. Então é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha sido claro em expor essa interpretação que não é aceita por muitos, né? Inclusive, né, a tradição cristã prefere acreditar que se refere à linhagem de Sete, esses filhos de Deus, esses Benai Elohim. E a tradição judaica afirma que são anjos. Eu acredito não porque é a tradição judaica, eu acredito porque Judas, na sua carta, confirma essa interpretação de anjos que tiveram relacionamento sexual com mulheres, e por isso eles foram punidos, foram aprisionados, eles foram castigados também. Ou seja, Deus não castigou só a humanidade por ter relacionamento sexual com esses anjos, né? Ele também castigou os anjos que fizeram isso, né? E tem até alguns pontos aqui, que eu esqueci até de enfatizar aqui, desse texto que eu li de Enoque. Esses anjos se atraíram pelas mulheres.
É o que mostra Judas na sua carta. Aliás, que mostra a Gênesis lá no capítulo 6. O líder desses anjos estava ciente que que era pecado o que eles estavam prestes a realizar ali em Gênesis 6. Os anjos, que são mais ou menos 200, né, no livro de Enoque diz que foram 200 anjos que fizeram isso. Fizeram um juramento de apoiar e executar junto com seu líder o plano de ter relações sexuais com mulheres para terem filhos com elas. E quarto ponto, era a intenção desses anjos gerar seres híbridos, isto é, os gigantes, que são assim chamados na Bíblia, né, na nossa tradução em português. Mas eu quero deixar uma nota aqui, meus irmãos. Já que a gente tratou dessa questão de que eu deixei provado biblicamente que aqueles anjos, que aqueles Benai Elohim eram anjos, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4, eu também automaticamente terei que tratar da questão dos gigantes. E essa é mais, digamos assim, mais controversa ainda no meio teológico. Esses filhos de gigantes. E é tão controverso acreditar que anjos tiveram relação sexual com mulheres e geraram gigantes. Imagine entender quem são esses gigantes. O que eles eram. E o livro de Enoque também trata mais a fundo de quem eles eram, o que eles se tornaram, como esses seres se comportavam. Embora a Bíblia deixe claro que eles eram gigantes e caídos, mostrando a sua personalidade perversa, agressiva e poderosa, né, por serem descendentes, serem meio anjos e meio homens, né? Enfim, isso vai ficar para um segundo vídeo. Na segunda parte desse vídeo, melhor dizendo. Porque esse aqui foi a primeira parte, eu esqueci de afirmar isso no começo. É a primeira parte, mas eu vou fazer a segunda tratando só dos gigantes. Só desses seres que nasceram dessa união sexual entre anjos e mulheres. E tiveram esses seres híbridos. Então é isso, meus irmãos. Espero que eu tenha sido claro. Espero que você tenha entendido que a interpretação de que os Benai Elohim são anjos ficou clara para vocês, né? Eu não tenho dúvida e acredito claramente no que a Bíblia está dizendo. Eu acredito claramente na interpretação de Judas de Gênesis 6. Eu acredito claramente, não tenho problema com isso, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, está falado. E como eu disse no princípio, o que a Bíblia afirma ou nega é verdade inquestionável. É verdade absoluta. A Bíblia é o juiz de toda controvérsia teológica. E essa controvérsia, para mim, já está resolvida. Para mim, eu não tenho dúvida do que aconteceu lá em Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4. Então, até a segunda parte desse vídeo, onde eu vou tratar sobre gigantes. Fica com Deus e tchau!